Shalom, estamos aqui em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. No episódio de hoje nós vamos tratar da constituição do ser humano, Millard Erickson e a antropologia bíblica. Como você já sabe, eu sou o reverendo Davidson Bignon, eu sou mestre em ciências da religião, pastor congregacional, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários e também sou publisher editorial. É um grande prazer para mim estar com você em mais este episódio. E hoje nós vamos mergulhar em uma questão fundamental da antropologia bíblica. Como a Bíblia descreve a constituição do ser humano? Somos apenas corpo? Somos corpo e alma? Somos ainda corpo, alma e espírito? Ou somos uma unidade integral que não pode ser dividida em partes? Esse assunto é bem polêmico, não é verdade? Bom, para isso vamos nos apoiar no pensamento de um grande teólogo contemporâneo, chamado Millard Erickson, em sua obra clássica Teologia Sistemática, que o título original em inglês é Christian Theology. Bom, antes de começarmos a tratar do assunto propriamente, vamos conhecer quem é o teólogo Millard Erickson. Ele nasceu em 1932. Ele está vivo ainda. É um teólogo americano, ministro batista e professor de teologia no Western Seminary em Portland, Oregon. Ele ocupou o cargo de professor de teologia e reitor acadêmico no seminário da Bethel University. Lecionou na Baylor University, obteve os graus de bacharel em artes pela University of Minnesota, bacharel em divindade pelo Northern Baptist Theological Seminary, mestre em artes pela University of Chicago e doutor em filosofia pela Northwestern University. É conhecido por sua obra de teologia sistemática, Christian Theology. Aqui é a teologia sistemática de Millard Erickson. Ele escreveu mais de 20 livros, incluindo obras sobre escatologia, trindade e o impacto do pós-modernismo no cristianismo. Neste episódio, então, para podermos tratar do assunto propriamente dito, nós vamos abordar o estilo de perguntas e respostas. Então, eu vou trazer 10 perguntas que vão nos possibilitar trazer as respostas para se compreendermos a visão de Millard Erickson sobre esse tema da antropologia bíblica. Apenas lembrando também que há algum tempo atrás eu participei de um debate com alguns teólogos adventistas e neste debate, nesta conversa sobre antropologia bíblica, eu estive trazendo também esse material sobre Millard Erickson. Também tem no meu canal do YouTube, além desse debate, ali também tem um material que eu preparei lendo o próprio capítulo inteiro da teologia de Millard Erickson sobre esse tema. Então, assim que terminar este episódio, você pode buscar ali no meu canal do YouTube esse material para ampliar ainda mais os seus estudos e os seus conhecimentos sobre esse tema, que é fascinante tanto quanto é polêmico também. Então, começando aqui essa fase de perguntas e respostas, a primeira pergunta é: quais são as principais visões históricas sobre a constituição do ser humano? Bom, historicamente, 3 posições se destacam. A dicotomia, que envolve a compreensão de que o homem é constituído de corpo e alma ou espírito, sendo o corpo naturalmente a parte material
e a alma ou espírito a parte espiritual. E tem ainda o pensamento de que o ser humano se subdivide, na sua composição entre corpo, alma e espírito, ou seja, em 3 partes diferentes. Esse conceito de tricotomia, ele é o mais aceito hoje em dia. E também tem a terceira forma de pensar que poucos teólogos cristãos conhecem. Essa forma de pensar chama-se monismo, ou também conhecida como holismo, e nós vamos entender um pouco mais no episódio de hoje. Esse pensamento monista ou holista, ele entende que o ser humano é uma unidade indivisível. E nós vamos compreender já como que isso pode funcionar em termos bíblicos. Porque há alguns grupos religiosos diferentes do nosso que, de fato, pensa no monismo como monofisismo ou algo desse tipo. E aqui vem uma advertência muito importante. Nós temos que prestar atenção para não confundirmos o conceito de monismo bíblico, como veremos aqui, com o conceito herético do monofisismo. Bom, o monofisismo foi uma heresia cristológica que ensinava que Jesus Cristo tinha apenas uma natureza, e não 2 naturezas, a divina e a humana. Essa doutrina, que defendia que a natureza humana foi absorvida pela divina após a encarnação de Cristo, foi condenada pelo Concílio de Calcedônia em 451 d.C., que estabeleceu a doutrina da união hipostática, ou seja, a união harmônica das 2 naturezas, a divina e a humana, na vida de Jesus Cristo. O monofisismo foi rejeitado porque comprometia a plena divindade e a plena humanidade de Cristo, essenciais para a sua obra de salvação. Então você já percebe que a dificuldade no estudo da antropologia bíblica surge porque esses textos bíblicos que veremos já parecem apoiar mais de uma dessas visões, o que gera então debate entre teólogos especialistas e também entre pessoas interessadas no estudo da Bíblia, mas que seriam praticamente estudantes leigos da Palavra de Deus. Agora que já entendemos as 3 divisões principais, dicotomismo, tricotomismo e monismo, agora vamos ver como que o teólogo Erickson aborda esse debate. Bom, ele faz uma análise lexical e exegética dos principais termos bíblicos. Aliás, essa abordagem de Millard Erickson me interessa bastante porque, além de ser um teólogo sistemático e também trabalhar com a filosofia e com a teologia enquanto argumentos filosóficos, e bíblicos, mas ele também dá uma ênfase muito grande no seu material, na sua teologia, na exegese bíblica, com os termos em hebraico, aramaico e grego. Eu acho muito interessante essa abordagem dele, porque dá mais consistência ao que de fato a Bíblia apresenta sobre os temas que ele está estudando, na sua teologia. Então é muito interessante você perceber como ele faz uma análise lexical e exegética nos originais da Bíblia dos principais termos aplicados à antropologia. Vamos ver aqui, primeiro, a palavra corpo. A palavra corpo em hebraico, basar, e em grego, soma. Ele também analisa na sua teologia a palavra alma, em hebraico, nefesh, e em grego, psiche. E por fim, o Erickson também analisa na sua teologia a palavra espírito, em hebraico, ruach, e em grego, pneuma. A conclusão de Erickson é que nenhum desses termos deve ser entendido de forma rígida como uma parte separada, mas muitas vezes são sinônimos contextuais. E isso é verdade. Eu, que sou professor de hebraico, estudo
a exegese bíblica já há algum tempo, eu percebo claramente que muitas vezes os conceitos desses termos, corpo, alma e espírito, eles são bastante voláteis, dependendo do contexto. E você vai perceber agora aqui, né? Bom, o que significa, então, a terceira pergunta é o que significa corpo na Bíblia? O corpo não é apenas uma matéria física. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o corpo recebe o sopro divino. Então o homem se torna alma vivente. Você percebe aqui como, de fato, esse termo bíblico, alma vivente, Nefesh Hayah, é um termo muito aplicado na palavra de Deus com respeito à existência do ser humano. Portanto, o ser humano é apenas uma matéria física, apenas o corpo físico, mas ele contém sim uma parte espiritual. Ou, para não dizermos parte, ele contém sim um aspecto ou uma dimensão espiritual para que esse corpo possa de fato existir, para que nós, seres humanos, possamos existir. Temos ainda o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25, em que o corpo representa, então, a dimensão terrena da existência humana. E ainda em Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo usa a palavra grega soma para falar do ser humano como um todo, consagrado a Deus. E não apenas o corpo físico, né? Mas o ser humano intercambiavelmente, ou seja, o ser humano como um todo, nessa visão holística. Então, Paulo usa a palavra soma, que significa corpo, em grego, né? Para se referir a essa pessoa de modo completo. Dessa maneira, o corpo pode designar tanto o físico, quanto também a pessoa inteira, nessa dimensão, claro, aplicada aqui na Terra, adaptada à Terra, a dimensão terrena. Portanto, o corpo é o que nos possibilita vivermos, nos expressarmos, nos movimentarmos nessa experiência terrena, na experiência aqui na Terra. Esse é o primeiro conceito, portanto, o conceito de corpo, que Millard Erickson aponta, fazendo uma ótima exegese e trazendo para nós, então, essa percepção de que o corpo também pode ser usado, a palavra soma em grego, também pode ser usada para se referir à pessoa por inteiro e não apenas à parte material dela. A quarta pergunta, o que significa, então, a palavra alma? Bom, em hebraico, a palavra nefesh muitas vezes significa vida, respiração e a pessoa inteira também, de modo geral. Confira lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e no Salmo 42, versículo 11. Ali você vai perceber que a palavra nefesh é uma palavra polissêmica. A palavra alma, portanto, em hebraico, não significa apenas alma, mas dependendo do contexto, ela tem uma gama de significados. Ela pode significar a vida como um todo, a respiração, portanto, sendo sinônima da palavra neshama, que é a respiração, né, em hebraico, e também se referir à pessoa inteira. E a palavra nefesh é tão polissêmica que, dependendo do contexto, ela também pode significar garganta. Veja que interessante, né? Por quê? Talvez porque na garganta é que passa o ar, é que passa a respiração, e por isso nefesh está associado, então, também à palavra garganta. Mas o mais importante é você entender que a palavra nefesh, ela é polissêmica, ela é o melhor exemplo de polissemia do hebraico, não é? E isso, portanto, já caracteriza de que o significado das palavras, especialmente nefesh, não é um significado rígido, mas tem sim bastante volatilidade de acordo com o contexto da passagem que ela se apresenta. Ainda falando sobre alma, a palavra grega psiche também significa a totalidade da vida ou do ser humano. Veja lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, e veja também Atos capítulo 2, versículo 41.
Essas passagens mostram para nós o quanto psique ou psique também designa a totalidade da vida ou do ser, assim como o nefesh, a palavra nefesh em hebraico. Então, tanto em hebraico quanto o grego, nós temos aqui as palavras que designam alma, elas são polissêmicas e, dependendo do contexto, elas podem ter uma gama de significados, claro, dentro do seu próprio campo semântico. Por exemplo, então, podemos dizer que todas as almas que receberam a palavra, em Atos capítulo 2, versículo 41, se refere aqui à palavra psique, é igual a pessoas, as vidas como um todo, as pessoas como um todo. Então não temos aqui uma divisão na parte emocional ou na parte espiritual. É a pessoa como um todo dentro desse contexto. Agora vamos continuar com a pergunta número 5, onde vamos ver a terceira palavra que aparece aqui na análise de Millard Erickson. É a palavra espírito, e a pergunta é: o que significa o espírito? Ruach e pneuma, as palavras hebraica e grega, respectivamente, podem indicar o sopro de vida, o interior do homem ou a sua dimensão espiritual diante de Deus. Veja que eu estou me referindo aqui à dimensão espiritual e não à parte espiritual do ser humano. Em breve você já vai saber por que eu estou dando essa ênfase na palavra dimensão. Então você tem aqui as palavras ruach em hebraico e pneuma em grego, que podem ter esses significados dependendo também do seu contexto. Sopro de vida, o interior do ser humano, ou até mesmo a sua dimensão espiritual diante de Deus. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis 6, versículo 17, onde aparece a expressão fôlego de vida. Aqui é a palavra ruach que aparece, mas a melhor tradução é fôlego e não espírito. Também no Salmo 51, versículo 10, nós lemos aqui, onde aparece a palavra ruach, nós vemos aqui a expressão é traduzida em português como espírito quebrantado. Aqui, de fato, não é fôlego de vida, mas espírito. E em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, nós lemos aqui que aparece a expressão espírito humano que conhece a si mesmo. Portanto, aqui o espírito humano que conhece a si mesmo é a própria dimensão humana, a própria vida humana como um todo. Não é apenas o espírito, entende? Mas é o corpo humano, a vida humana como um todo. Portanto, o espírito não é sempre uma terceira parte separada, mas é a dimensão interior em relação a Deus. E isso é muito importante você perceber, porque não estamos falando aqui em partes, mas estamos falando aqui em dimensão espiritual e dimensão física, que é o que eu acredito, assim como o teólogo Millard Erickson, como de fato é composta a vida humana, o ser humano, tá bom? Como o ser humano é composto, portanto. Chegamos aqui então à sexta pergunta. Alma e espírito são diferentes ou são sinônimos? Bom, os textos como Lucas 1, de 46 a 47, mostram paralelismo hebraico. Se você acompanha no meu canal, se você me segue aqui na internet, e se você não faz isso, eu te recomendo a fazer. Você está perdendo muito material bom, muitos estudos bons para o seu conhecimento bíblico e teológico. Mas a questão aqui é que em Lucas 1, 46 e 47, nesse texto vemos aqui o paralelismo hebraico, que é uma característica muito comum da cultura hebraica, especialmente da poesia hebraica. É você trabalhar o paralelismo, tanto o sinonímico, onde você marca uma ideia por sinônimos, ou seja, por duas palavras sinônimas com o significado parecido, e você coloca essas duas palavras sinônimas numa mesma frase, criando duas linhas paralelas de significado. Isso reforça, portanto, pela semelhança do significado dessas palavras, o conceito que o autor bíblico quer ensinar, quer enfatizar. Também existe o paralelismo antitético,
que é o paralelismo, que trata do contrário. Ele trata de duas ideias antagônicas, fazendo contraponto uma à outra. Isso também nos ajuda a perceber qual a mensagem que o salmista, que o autor da Bíblia quer nos passar. Então veja aqui em Lucas 1, 46 e 47, no cântico de Maria, assim que ela se viu grávida do Senhor Jesus, ela cantou, né? Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Sim, de fato, aqui aparece as duas palavras. Aqui aparece a palavra alma, psiche em grego, e a palavra espírito, que é pneuma, também em grego. Elas são usadas, então, como equivalentes, demonstrando um paralelismo sinonímico, para, de fato, você usar as mesmas ideias com palavras diferentes para poder marcar essa mensagem especial. É uma característica da cultura hebraica, portanto, não está demonstrando nesse texto que há uma separação entre alma e espírito. É muito pelo contrário. Está mostrando aqui que há uma forma intercambiável de usar esses dois termos, na verdade, com o mesmo sentido, mostrando a pessoa como um todo. O teólogo Millard Erickson conclui, então, que a Bíblia frequentemente usa esses termos de forma intercambiável para descrever a vida interior do ser humano, do homem. Então é importante você guardar essa resposta, porque ela vai ser importantíssima para você chegar até o final em nossa cruzada aqui de conhecimento sobre a antropologia bíblica. Bom, chegamos aqui à 7ª pergunta do episódio de hoje. E a pergunta é: o ser humano é então dicotômico ou tricotômico? Ou seja, se ele for dicotômico, ele é dividido em duas partes: a parte material, que é o corpo físico, e a parte espiritual, que pode ser chamada tanto de espírito quanto de alma. Ou então, se o ser humano for tricotômico, ele é composto de 3 partes: corpo, que é separado da alma, geralmente associado às emoções, e o espírito, que é geralmente associado ao próprio espírito mesmo, que nos liga a Deus. Então seria a vida humana dividida em 3 partes ou em 2 partes? Bom, para Erickson e para mim também, que acho bem interessante a sua forma de perceber esse assunto, para ele a Bíblia não sustenta um tricotomismo rígido. O mais adequado, então, é falar de uma dicotomia funcional. E no máximo isso, você vai entender o porquê. E aqui cabe nessa pergunta responder a você uma coisa muito importante. Tanto a divisão de tricotomismo, dicotomismo ou monismo também, como nós vamos ver mais à frente, essas 3 formas de enxergar são apenas conceitos teológicos e conceitos abstratos, digamos assim, para efeito didático. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos para o corpo humano, se um médico, por exemplo, abrir o corpo humano para fazer uma operação, ele não vai achar em lugar algum ali um compartimento, uma cavidade, uma área qualquer do corpo humano, em que ele possa dizer: olha só, aqui é a área do espírito. No máximo, sobre as emoções, ele pode dizer de campos dentro do cérebro que possam estar processando emoções. Isso é possível ver pela biologia, né? Mas, assim, propriamente o espírito não dá para perceber, não dá para ver, porque não tem. Porque essa definição é meramente didática, para que a gente possa entender e compreender. E a Bíblia não é muito clara, como a gente está vendo aqui, com respeito a isso. Por quê? Porque simplesmente a Bíblia trata os termos, tanto ora ênfase para uma forma de interpretar, como o dicotomismo, ou dando ênfase para uma outra forma, que é o tricotomismo. E essa terceira forma, ao meu ver, que é o monismo, ela é bastante interessante, que nós vamos conhecer agora nesse pensamento de Millard Erickson. Quando percebemos que o corpo é a dimensão material e a alma ou espírito é a dimensão
espiritual ou imaterial, sempre vamos compreender, segundo o pensamento de Erickson, que o ser humano está sempre dentro de um monismo holístico. Ou seja, o monismo é que o corpo e a vida do ser humano ele é completo, num bloco só. Não tem divisão, não há partes. O que é, na verdade, a vida humana existindo, adaptada tanto a esse universo ou a essa dimensão física, ou quanto também ela pode ser adaptável para viver na dimensão espiritual. Veja bem como a gente pode perceber aqui, porque o ser humano é um todo indivisível. Como ele é indivisível, não dá para a gente pensar que se a gente dividir ou tirar do ser humano o seu espírito, ele vai continuar vivendo aqui na Terra. Não vai. Isso significa a morte. Então, essa divisão, a palavra divisão, inclusive, é usada aqui apenas para fins didáticos. Mas, segundo o pensamento de Erickson, e eu sigo por esse caminho, né? O ser humano é um todo indivisível, é um corpo, é uma vida só, é um ser apenas, por isso é monismo, né? Porque significa um ser apenas e é holístico, porque envolve a totalidade do seu ser, da sua existência. Então, o pensamento de Erickson é falar então de monismo holístico e não de partes divididas. Portanto, ele não fala em partes, mas ele fala em dimensões. A dimensão material, que é vivida, experimentada aqui com o nosso corpo físico, e tem também a dimensão espiritual, onde entra em jogo o nosso lado espiritual, onde entra em jogo a nossa dimensão espiritual, que é imaterial, possibilitando a nossa comunicação e a nossa experiência espiritual com o Senhor. Vamos então continuar aqui para a próxima pergunta, que vai nos trazer o conhecimento um pouco maior sobre o que a Bíblia revela sobre isso. Quais textos bíblicos, então, confirmam essa unidade integral do monismo holístico que nós estamos falando aqui, que é o modo como Millard Erickson trata esse assunto? Bom, temos Gênesis 2, versículo 7, que eu já citei aqui, onde vemos aqui que o texto diz que o homem se torna alma vivente, e não duas substâncias separadas, quando ele foi criado por Deus, né? Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, a Neshama, que é o fôlego de vida, também conhecida como Ruach, o espírito. Então, o homem passou a ser alma vivente, ou seja, passou a respirar. Ele passou a expirar e a inspirar o ar. E esse fato nos iguala aos animais nesse sentido, porque os animais, tanto quanto os homens, estão adaptados a essa dimensão material. O fato de respirarmos, indica esse tipo de vida, que nós temos aqui na Terra. É a nossa dimensão material. Romanos 12, versículos 1 diz o seguinte: apresentai o vosso corpo. E o corpo aqui nesse contexto se refere não ao corpo apenas, não apenas à parte material, mas se refere à pessoa por inteiro. A pessoa por completo, a pessoa inteira, portanto, está sendo referida aqui em Romanos 12, versículo 1. E também, repetindo aqui, Lucas 1, 46 e 47, quando Maria fala sobre alma e espírito, que são usados como paralelos sinonímicos aqui, usando essa forma hebraica de se expressar. Então temos aqui alguns conceitos bíblicos muito importantes nessas passagens bíblicas aqui, e todas elas mostram o quanto os termos aplicados ao corpo, à alma e ao espírito, eles são, como nós estamos vendo aqui desde o começo, são intercambiáveis. É o contexto que vai dizer a que a palavra se refere, porque ela tem um significado próprio dentro do seu contexto. Então, esses textos mostram que a Bíblia pensa o homem como uma unidade total e não apenas como partes separadas. Até porque, se o homem for dividido em partes, esse homem deixa de viver, porque a vida é holística, a vida ela é completa e única. Portanto, nós falamos aqui em monismo,
e não em divisão de partes da constituição do ser humano. Pergunta de número 9. Como a Bíblia mostra a distinção entre corpo e espírito após a morte? Bom, há alguns textos que indicam a sobrevivência da parte imaterial. Sim, é verdade. A parte material, ou pelo menos a dimensão imaterial do ser humano, a parte espiritual, dele, ela sobrevive ao seu corpo físico. Sim, a Bíblia ensina isso. Veja aqui em Lucas, capítulo 23, versículo 43, quando o próprio Jesus disse: "Hoje estarás comigo no paraíso". Ele fala, portanto, que a parte imaterial desse homem que estava crucificado com ele, essa parte imaterial sobreviveria ao seu corpo, ou pelo menos à sua existência adaptada a esse mundo físico. Entende? A sua dimensão física morreria, seria enterrada, seria colocada, debaixo da terra. Mas a sua dimensão espiritual sobreviveria, ou seja, a sua vida continuaria após a desintegração desse corpo físico. Entendeu? Então, aqui é a existência do ser humano adaptada ou adequada a essa dimensão espiritual, portanto, sendo a sua parte, entre aspas, imaterial. Eu digo parte porque não se pode dividir o ser humano. É o ser humano adaptado à vida física aqui na Terra e ao ser humano adaptado à vida imaterial ou espiritual quando acontecer a sua morte física, Temos ainda a passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, quando Paulo disse o seguinte: ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Isso quer dizer que depois desse corpo, depois da passagem dessa dimensão física do corpo humano, o ser humano então vai conhecer a dimensão espiritual. Isso é muito importante porque quando o ser humano entra em definitivo na dimensão espiritual, tudo que era o que ele viveu e experimentou aqui enquanto corpo físico, fica aquela dúvida e aquela pergunta que aqui não há base bíblica para você defender uma posição ou outra. Alguns dizem que tudo será esquecido e o ser humano então vai viver a dimensão espiritual, especialmente o ser humano em Cristo, Aqui a referência é o ser humano em Cristo. Ou ele esquece de tudo e vai viver uma nova vida totalmente plena e totalmente nova em todos os sentidos, inclusive tendo uma espécie de apagão, de tudo que ele viveu aqui na Terra, ou ele vai se lembrar também. Ele vai se lembrar, mas não vai machucar o seu coração. Ele vai se lembrar de tudo que ele viveu aqui, do que ele aprendeu, das experiências boas e ruins, da onde Deus o tirou, vai se lembrar da sua família, dos amigos, da igreja, mas o seu coração vai estar curado e toda a sua perspectiva na eternidade vai ser uma perspectiva de quem agora tem uma nova experiência para toda a eternidade. Então, por mais difícil que tenha sido a sua experiência aqui na Terra, esse ser humano não vai ter problemas em se lembrar, mas ele vai, na verdade, ter as suas emoções completamente adaptadas e voltadas para a sua nova realidade, que seria a realidade da dimensão espiritual por toda a eternidade, tá bom? Então, eu posso concluir com você, assim como o teólogo Millard Erickson, que ainda que o homem seja um todo, há uma distinção funcional apenas entre o físico e o não físico. Essa distinção é apenas funcional no que diz respeito à adaptação da vida humana para a realidade física, material, e também depois com a nova realidade, que é a realidade imaterial e também chamada de espiritual, tá? Então é bem interessante essa forma de entender do teólogo Millard Erickson, para que a gente possa realmente perceber o que a Bíblia revela com respeito à constituição do ser humano.
Eu particularmente sempre tive dificuldade para entender que o ser humano podia ser dividido em partes. Essa divisão é apenas didática, é apenas um modo a gente que tem a mente cartesiana, né? Que é a mente voltada para estar dividindo, compartimentando, né? E classificando tudo. Essa é uma herança do modo de pensar grego, e isso molda a nossa visão, a nossa percepção, inclusive, né, seguindo a filosofia de Descartes, né? Então, é muito importante você perceber que, na verdade, o que a Bíblia revela é que o ser humano é um todo indivisível. E a gente só pode falar aqui da dimensão espiritual ou da dimensão material para falarmos dessas duas partes, né, ou dessas duas formas de entender o ser humano. A gente costuma falar partes, é a força do hábito, mas, segundo o nosso pensamento teológico mais formal, não se divide o ser humano em partes, mas você percebe as dimensões em que o ser humano pode estar agindo e interagindo. Bom, a 10ª e última pergunta do episódio de hoje é a seguinte: qual é então a conclusão de Millard Erickson sobre a constituição do ser humano? Bom, o homem é a unidade integral. É o que ele chama de holismo bíblico. E eu acho interessante esse termo e concordo com ele. Mas Millard Erickson também disse que há distinção funcional, apenas funcional, entre o corpo, que é a parte material, e alma ou espírito, que é a parte imaterial do ser humano. Portanto, segundo Erickson, alma e espírito são frequentemente sinônimos na Escritura. Assim conclui ele que o tricotomismo rígido não tem base sólida na Bíblia, e também que o materialismo extremo não tem base bíblica e, portanto, deve ser principalmente ele rejeitado. Bom, assim você vai concordar comigo então que Millard Erickson propõe uma dicotomia moderada, não a dicotomia rígida, não é, que são partes plenamente divididas e completamente percebidas. Não são partes assim. O ser humano não pode ser dividido. Se você tentar dividi-lo, ele vai morrer, não é? Então a vida humana, ela pode ser, no máximo, entendida como uma dicotomia moderada, tá bom? Bem suave. Dentro, na verdade, de um conceito maior, que esse é o mais bíblico, que é o conceito de um monismo holístico. Ou seja, o ser humano, na sua constituição, ele é indivisível, absolutamente indivisível. E toda a divisão que a gente possa fazer é apenas uma divisão didática, no que podemos, no máximo, considerar uma dicotomia moderada, suavizada só para fins didáticos mesmo, tá bom? Mas você precisa entender que o monismo holístico é uma forma mais bíblica e que faz mais sentido também, né, para quem estuda a Bíblia com mais profundidade um pouco. Você percebe que a Bíblia ensina, na verdade, que o ser humano é indivisível na sua constituição e que tanto a parte física quanto a parte imaterial, né, a parte espiritual, são apenas formas didáticas de você se referir, tá bom? Mas não dá, de fato, para dividir o ser humano. Muito bem. Chegamos então ao encerramento deste episódio. Espero que você tenha entendido bem. Caso você não tenha entendido a proposta de Millard Erickson, é a proposta que eu também defendi neste episódio, você pode fazer suas perguntas aqui. Saiba você que você pode participar, fique livre para participar. Faça a sua pergunta, faça o seu comentário aqui na parte dos comentários do YouTube ou então do Spotify, onde você estiver ouvindo esse episódio. Mas entenda, faça esse comentário com delicadeza, com respeito, entendeu? Com suavidade, para que de fato seja uma bênção para a vida das pessoas. Bom, e caso alguém entre numa situação de buscar treta de internet, discussões, debates
infindáveis e até malcriados, né, digamos aqui, aí eu vou estar excluindo o seu comentário para que não esteja poluindo, né, o ambiente do nosso trabalho, dos nossos estudos aqui, tá ok? Mas você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a estar comentando aqui, se você o fizer com decência, com ordem, né, com inteligência, contribuindo para o crescimento na fé e também para a nossa compreensão sobre esse tema, tá bom? Bom, segundo Erickson, então, a antropologia bíblica apresenta o ser humano como uma unidade indivisível, com dimensões distintas, mas não compartimentalizadas. Isso nos ajuda a pensar na dignidade do homem como imagem de Deus, no valor da vida e na esperança da ressurreição também. Porque as implicações, né, de você repartir o homem na sua constituição física e espiritual pode trazer implicações também na própria doutrina da ressurreição. E ela é uma doutrina bíblica, né, ensinada na Bíblia. E terminamos então esse episódio e eu peço a você para que compartilhe este conteúdo. Inscreva-se no meu canal e siga no Spotify também. E lembre-se dos corolários da Reforma Protestante, que é o que nos move, né, a pensarmos e a entendermos aqui todo esse pensamento com respeito à constituição do ser humano. E qual é o corolário, né? Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e somente a Deus a glória, tá bom? Espero que você tenha gostado então deste episódio, que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua preciosa vida.